bem, senhoras e senhores? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Contador do Trader. Vamos falar sobre pagamento de imposto no mercado de criptoativos. Quando eu pago imposto, veja bem, primeira coisa, o pagamento de imposto sempre vai se dar pelas suas negociações e valores transacionados. O pagamento se dá pela liquidação. Como que se dá o pagamento? O pagamento se dá entre o confronto entre várias situações. Tem despesas, tem atualização de carteira, tem custo médio, você tem que fazer controles do que foi da variação cambial, né, a origem do recurso, a liquidação da sua carteira. Então, existem vários fatores. Então, você não paga o imposto, porque dá a impressão, e eu vejo muita gente falando isso, eu só pago o imposto quando eu tiver lucro. Entenda, senhoras e senhores, às vezes você fica tão preocupado em somente pagar o imposto que você acaba passando desapercebido ou não tem a devida atenção de como proceder. Como é que você sabe que deu lucro ou não? Porque é muito simples. Depois que você encontrou o lucro, aí é fácil saber o quanto você vai pagar de imposto. Acho que o X da questão aqui não é o quanto você vai pagar de imposto, ou se você vai pagar imposto quando eu resgatar, ou quando eu transferir para moedas em reais ou em dólar, mas como chegar no resultado. Então, eu vou pagar quando eu converter as minhas criptomoedas em reais. Primeiro que não existe conversão, né? Não é tipo dólar, que você manda em reais e converte em dólar pagando uma taxa. Não é assim. O imposto vai se dar não é pela conversão, e sim pela liquidação de ativos que você adquiriu. Vou repetir. Liquidação de ativos que você adquiriu. Só que para você ter o resultado, essa liquidação será confrontado pelos valores transacionados, pela aquisição e a constituição da tua carteira. Por mais que você compre e venda rapidamente, né, no mesmo dia, ou faça ali especulação. Mas existe compra, existe cálculos na compra, existe a liquidação. Cálculos vai precisar fazer na liquidação, o confronto entre elas para que você possa verificar o resultado positivo. Se teve lucro, nesse momento do lucro, eu vou pagar imposto. Eu vou pagar imposto exatamente quando eu tiver o lucro. Não importa se eu resgatei, se eu converti, se eu transacionei de volta. Não importa. Importa é o confronto da liquidação com a aquisição. Importa você fazer o cálculo das suas compras, dos valores transacionados, das suas liquidações e identificar o resultado. Esse é o fator. Por que eu falo isso? Porque muita gente me pergunta, pago só quando eu resgatar? Pago só quando eu converter? Pago só quando eu transacionar? Se eu colocar na carteira eletrônica eu preciso pagar? Eu preciso informar? Ficamos buscando situações inexistentes para afugentar o leão. Ficamos buscando situações inexistentes para tentar driblar a tributação. Ficamos tirando situações que não faz nenhum tipo de sentido e pega isso como verdade absoluta e achando que está levando vantagem. E, na verdade, o que você está é correndo um sério risco. Sabe aquilo de que é um mundo descentralizado? Que a Receita não recebe informações? É mentira. Deixa eu te contar. É mentira, ela recebe todas as informações. Por quê? Porque o banco que você recebeu ou transferiu o dinheiro para que seja, está informando. Porque quando você manda para fora, existe ali alguma forma de câmbio que também está sendo informado. Quando você recebe um salário e você demonstra uma parte que não bate na sua declaração, vou dar um exemplo. Eu ganho R$1.000, certo? Certo. Aí eu informo na minha declaração que eu ganhei R$1.000 no meu salário, por exemplo. Então eu ganhei R$1.000, eu tenho um dependente, algumas despesas, meu patrimônio não evoluiu, sobrou R$500. Cadê esses R$500? Porque lá na ficha de bens direito da declaração, você vai informar o valor, o saldo de conta corrente 31/12, o saldo de conta corrente em poupança 31/12. Se você tem saldo em corretoras, tem que informar lá. Cadê os quinhentão? Tá em criptomoeda. E aí entra o sinal de alerta. Assim, aonde ele está colocando esse dinheiro? Eles vão te perguntar na hora? Não vão. Quando que isso vai vir à tona? Quando você for fiscalizado. Quando instaurar uma fiscalização em seu CPF. Daí eles vão te perguntar. Você operei criptomoeda? Não. E por que tem R$500 aqui que não bate da sua movimentação financeira e bancária e tem transação mandando para tal exchange? Cadê esse valor? Tá numa carteira eletrônica que vocês nunca vão achar. Esquece, filho. Ele nem precisa achar, porque já pode te autuar ali. Então, aonde que você vai pagar o imposto? Sempre quando você tiver liquidação, encontrar um resultado
e dentro do mês esse resultado for positivo, você vai pagar um imposto. Independente se vai para carteira, resgate, se vai converter. Teve lucro, paga imposto.